Muito bem. Hoje, se eu não me engano, é o último dia que vocês têm para poder entregar. Eu queria pedir vocês para poder preencher uma planilha. Professor, tá ficando mudo algumas horas. Tá cortando o som. Boa tarde. Tá sem som. Pessoal, me ouvem? Agora sim. E o microfone tá chiando ou tá tranquilo? Tá estourando? Tô tranquilo. Beleza. Se der problema do microfone, vocês me avisam que eu acho que se eu baixando o volume aqui, talvez resolva. Muito bem. Então vamos lá de novo, compartilhar a minha área de trabalho. E se cortar, me avisem, tá, gente? Então vamos lá. Né, aviso, hoje é o dia que vocês têm para fazer a primeira entrega do projeto. E eu queria pedir vocês para preencherem uma planilha que eu mandei lá no Discord com os grupos. E aí, mesmo, vou fazer sozinho, beleza. Você é um grupo de uma única pessoa, preenche lá, tá? Eu preciso saber disso. E é basicamente isso. Se vocês tiveram dúvidas sobre a proposta, tá tudo tranquilo, partiu aula. Vamos assumir que está tranquilo. Então vamos lá. A gente ainda não acabou de ver HTML e CSS. Só que eu acho bem legal a gente dar uma intercalada, tá? Para a gente não ficar bitolado demais e, né, mais ainda para a gente já começar a molhar os pezinhos nessa lagoa chamada JavaScript aí. E aí, então, a gente vai ver algumas aulas de JavaScript. Se eu abrir o cigarro aqui, a gente vai ver exatamente quantas. Depois a gente volta com alguns outros tópicos aí de HTML, de CSS. Apesar que eu acho que HTML praticamente acabou. Então, ó, JavaScript 1, JavaScript 2, segunda que vem. Aí depois CSS 3 e 4 na outra semana. Depois JavaScript 3 e 4. JavaScript 5 e 6, 7, 8. E aí a gente vai ter o recesso do fim do ano. E aí depois a gente volta com destaque para... Eu ia colocar a segunda entrega do projeto no final do ano. Só que em vez de fazer isso, eu falei, não, sacanagem. Deixei para a primeira semana assim que a gente voltar, tá? Dia 5 de janeiro. E a gente também teve uma mudança que aconteceu hoje, que o Cefet está tentando espremer o semestre. E aí a gente perdeu algumas semanas lá do final. E aí eu tive que adiantar algumas coisas. Por exemplo, o exame especial estava lá para março, se não me engano. A gente perdeu umas 3 ou 4 semanas. Aí eu tive que adiantar para 16 de fevereiro. A entrega do projeto também, vocês teriam mais tempo, mas teve que ir para dia 8, que vai dar terça-feira, com a apresentação dia 9, se não der tempo, dia 9, que é quarta-feira. A gente termina na segunda-feira seguinte, que é 14. E é isso, gente. Então fiquem de olho aí, né? Todas as matérias vão ter que dar uma espremida legal aí. Até que o impacto aqui não foi muito grande. O impacto foi ruim para vocês, porque vocês vão ter menos tempo para fazer o projeto final, tá? Eu tinha reservado tipo quase que umas 2 semanas para vocês ficarem só por conta de fazer o projeto e eu ia só acompanhar,
tá? A gente encerrava as aulas e aí vocês ficavam tipo umas 2 semanas só fazendo o projeto. Não vai ter mais essas 2 semanas, tá? Mas é isso, vai dar tudo certo. E é isso aí. Então vamos lá, então vamos embora, vamos falar de JavaScript, essa linguagem extremamente interessante, divertida, que eu espero que vocês gostem. Existe muito hate em torno de JavaScript, muito hate, tá? Eu já hateei bastante, eu já tive problemas com JavaScript. Na época que eu peguei para estudar JavaScript para valer, que foi 2011, mentira, 2012, tinha até tipo assim, o grande livro assim que ensinava JavaScript pra gente, ele chamava JavaScript The Good Parts. Tipo assim, só a parte boa. E o livro era bem fininho. Porque JavaScript, especialmente nessa época, era uma linguagem realmente cheia de problemas, tá? Só que esses problemas foram embora e a linguagem hoje é um filezinho, tá? É uma linguagem muito gostosa, muito tranquila, muito expressiva. Com poucas linhas você consegue expressar, né, uma lógica complexa, e isso é muito legal. Só que é claro, né, no que a linguagem evoluiu, a gente acaba tendo mais coisas para a gente aprender. E aí a gente tem que focar. Por isso que vocês viram ali, a gente vai ter 8 aulas de JavaScript. Ah, professor, com tanta aula de JavaScript não vai dar tempo da gente ver o back-end e tal. Vai dar, e a escolha do back-end ser Node.js tem muito a ver com isso. A gente pode fazer o back-end com várias linguagens diferentes, várias tecnologias. Eu escolhi o Node.js porque se a gente utiliza ele, né, Node.js nada mais é do que a gente utilizar JavaScript fora do navegador. Por exemplo, para poder fazer back-end. Se eu tivesse escolhido Python com, por exemplo, aquele framework famoso que eu esqueci como é que chama, alguém ajuda aí? Django. Eu teria, né, eu precisaria, quem sabe, explicar um pouquinho de Python antes, tá? Mas aqui eu não preciso, porque a gente pode gastar aí 8 aulas falando de JavaScript e esse conhecimento vai ser reaproveitado completamente para quando a gente for ver Node.js, para poder fazer backends com Node.js. Então é isso aí, vamos lá. Essa aula está dividida em 4 partes, e eu vou dar essa aula, depois eu vou fazer aquele mesmo esquema de encerrar a gravação, começar uma nova com a aula JS2, que vai ser, né, a nossa prática, se eu não me engano, a primeira prática da exploração espacial. Eu acho, não me lembro. Mas vamos lá. Então vamos ver, primeiro, história e característica da linguagem, como, né, quais são os tipos de dados, como declarar variáveis, como declarar funções, e aí aquela coisa, né, condicional, vetor, repetição, né, tipo assim, um PC1zinho, só que é claro que eu não estou ensinando lógica para vocês, vou só apresentar a sintaxe. E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre função e alguns métodos úteis de string, de vetor e tal. Então, uma aula né, para eu apresentar a linguagem para vocês. Então vamos lá, falando de história. A gente tem que o Tim, nosso coração valente, ele criou a web entre os anos de 89 e 93. O CSS já foi criado em 94 pelo Hawken. E o JavaScript foi criado em 95 pelo Brendan Eich, esse Gracildo aqui. E o JavaScript ele tem umas curiosidades interessantes. Ele foi criado pelo Netscape, que é mais ou menos o avô do Firefox. E ele foi criado pelo Brendan Eich em 10 dias. Você imagina um maluco propor uma nova linguagem de programação, na época era apenas uma linguagem de script, em 10 dias. Isso é fantástico, fantástico, tá? O cara é um monstro. Mas é óbvio, por mais monstro que ele seja, erros foram cometidos. Tá? E esses erros foram o que fez, ao longo do tempo, o pessoal não gostar de JavaScript. E chegar lá em 2011 e a gente está aprendendo JavaScript com um livro que chama JavaScript apenas a parte boa. E esse livro ser fininho. Mas, de novo, esse livro, se ele for escrito hoje, né, JavaScript continua com os erros do passado, mas a gente evita de utilizá-los. Utilizar essa parte, tá? E tem muita parte muito bacana da linguagem, né, que tem desde 2008, mais ou menos, para cá. O JavaScript, ele nasceu com o nome Mocha.
E aí, em setembro, ele passou a se chamar LiveScript. Ainda no mesmo ano, ele virou JavaScript. E o motivo disso foi marketing. Porque na década de 90, e a gente está aqui, ó, a linguagem Java e a plataforma Java estava bombando. Era tipo assim, o futuro. Porra, a gente falava, né? Assim, nessa época eu não estava programando assim não, né? Mas eu ouvi falar que na década de 90 que o Java estava tipo assim, meu Deus, é uma linguagem que funciona em qualquer lugar, né? Diferente do C++, que se você compila para uma arquitetura, você só vai rodar nela. O Java não, tem a máquina virtual, olha que coisa fantástica e tal. Aí o Java estava bombando. E aí a Netscape falou, bom, já que Java está bombando, em vez de LiveScript, JavaScript. E a semelhança entre Java e JavaScript termina aí, tá? A sintaxe do JavaScript é tão parecida com o Java quanto ela é com C++, com C#, que não é muito parecido não, lembra, remete, mas ela poderia ser C++ script, ela poderia ser C# script, tá? Mas foi Java porque Java estava bombando na época, tá? Então, não entendam que tenha alguma relação além da sintaxe lembrar, né, e ser simplesmente uma jogada de marketing. Uma jogada de marketing que funcionou até, assim, funciona até hoje, né? Porque você pega um leigo e fala assim, deve ser parecido, né? Tem o mesmo nome. Não, e eu passo um aperto no técnico, porque os meninos estão no primeiro ano, e eu ensino JavaScript para eles. É um tal, professor, meu Java não está funcionando, meu Java isso, meu Java aquilo. Eu falo, meu filho, não. Mas para vocês é muito mais fácil, porque vocês têm muito mais noção, né? Vocês já conhecem milhões de linguagens aí. Muito bem. Então ela foi criada lá no Netscape, que era um navegador muito famoso na época. Tinha outro navegador muito famoso na época, que era o Internet Explorer, da Microsoft. E aí, o Internet Explorer, a Microsoft não queria ficar para trás. Só que ela não tinha exatamente, ela não podia, não tinha permissão de implementar, né, o JavaScript. Ela foi lá e tentou copiar. E aí o nome que ela deu para essa linguagem, muito parecida, o mais parecida possível que ela conseguiu para o JavaScript, era JScript. E aí a Netscape, graças a Deus, vendo que ia virar bagunça, submeteu a especificação da linguagem para um órgão europeu que chama ECMA. Esse ECMA, entenda como se fosse a ABNT, só que lá da Europa. E aí a especificação da linguagem recebeu o nome de ECMAScript. E aí, se a gente for ser tipo aqueles puristas cabulosos e tal, você não pode falar que você está programando em JavaScript, não. Você está programando em ECMAScript. É claro que ninguém fala isso, tá? Mas é importante eu falar para vocês porque quando surgem novas versões da linguagem, a gente fala, beleza, versão 2, versão 3, versão 2018, 2021. De quê? De ECMAScript. Por isso que né, a versão 2015 se chama ECMAScript, né? ES 2015, ES 2016. De onde vem ES? De ECMAScript. E de lá para cá a gente veio tendo, né, várias novas versões aí. A gente contava, né, versão 1, versão 2, versão 3, aí versão 5. Primeira curiosidade, olha esse salto que teve aqui. Primeira não, né, mais uma curiosidade. Rolou um salto aqui, ó. Rolou, tá? Foi proposta a versão 4. Só que teve um gap aqui, tá vendo? A versão 4, ela era tão ambiciosa, ela propunha tanta coisa, tanta novidade, que acabou que o comitê dentro da ECMA, que rege, chama TC39, que rege sobre as novas versões do ECMAScript, esse comitê ele é composto por funcionários das empresas que produzem navegadores, que produzem dispositivos móveis e outras empresas relacionadas à tecnologia. Então, vai ter cara lá da Google, por causa do Chrome, da Microsoft, da Apple, do Opera e de outros lugares, tá? Então, esse pessoal, eles não concordaram com 100% das coisas que deveriam compor a versão 4. Como assim não concordaram?
O cara da Apple achou que tinha que ter uma coisa e o cara da Google achou que não tinha que ter essa coisa, ou que essa coisa deveria funcionar de forma diferente. Aí, como não teve um acordo, eles meio que engavetaram essa proposta. E aí, só lá em 2009 é que houve uma nova especificação, ela sim foi publicada oficialmente, só que essa versão 5, ela tinha, sei lá, 10% das coisas que tinham na versão 4 apenas. E aí, 2009 saiu essa versão 5. De lá para cá, foram surgindo novas versões, e aí a gente parou de contar a versão 6, 7, 8, passou a contar versões anuais, tá? Então, né, o que é o ES 2015? É o conjunto de novas funcionalidades que foram integradas à especificação da linguagem JavaScript, que potencialmente todos os navegadores, potencialmente todos os navegadores vão conseguir implementar no ano de 2015. Depois, mesma coisa para o ano de 2016, 17, 18, 19. Entendam, o TC39, que é esse órgão dentro da ECMA, ele vai lá e propõe uma versão tal da linguagem, lá, a versão ES 2022. E esse comitê é formado por galera da Apple, da Google, da Mozilla e etc. Só que aí, beleza, todo mundo aprovou, bateu o martelo e tal. Aí, essa especificação ela volta para as empresas que produzem os navegadores. E para as outras empresas também, porque o JavaScript hoje não é só navegador. E aí, essas empresas, sei lá, a Google, ela vai priorizar esse conjunto de funcionalidades de acordo com o que ela acha mais importante. Ela não vai implementar exatamente na mesma ordem que a Mozilla vai fazer lá no Firefox. Tá? Então entenda que, tipo assim, como é uma coisa utilizada por muita gente, cada navegador vai ter a sua implementação, né, existe um certo caos inerente a isso aí. Esse caos, ele era enorme, enorme, avassalador, até mais ou menos essa época aqui, ó. Né? Nessa época aqui, o Chrome era um bebê, o Google Chrome, já tinha o Safari, tinha o Internet Explorer e tinha o Firefox, mas cada um implementava, por mais que existia, né, uma especificação certinha da linguagem, essa especificação às vezes ela tinha alguns buracos, e aí, tipo assim, algumas partes ambíguas, digamos assim. Aí o Firefox interpretava de um jeito, a Google de outro, o Internet Explorer de outro, tá? Só que hoje em dia as especificações são super bem fechadinhas. Ou seja, o JavaScript que roda de um jeito no Chrome, muito provavelmente ele vai rodar certinho da mesma forma que no Firefox, que no Safari, que no Edge. Tá? Então, isso aí era parte do inferno, entre aspas, que era a gente utilizar JavaScript até ali os anos, né, 2000, até os 2010 mais ou menos. Hoje em dia é lindo. Então, o que é o JavaScript? Eu vou falar JavaScript, não vou ficar falando ECMAScript não, pelo amor de Deus. É uma linguagem imperativa com tipagem dinâmica. Imperativa sendo uma linguagem que a gente especifica cada passo que ela deve fazer, a gente dá ordens para ela. Diferente de uma linguagem declarativa, que a gente meio que fala o que a gente quer e ela se vira para, né, entregar isso para a gente, tipo um SQL, por exemplo. E ela tem tipagem dinâmica. O que significa isso? Ela tem tipagem fraca e dinâmica. Significa que uma variável ela tem um tipo no momento que ela é criado. Mas se você, digamos que criou ela contém um número. Mas na linha de baixo você pega e atribui uma string para essa variável. Tudo bem, show, tranquilo. O tipo é dinâmico, ele mudou. Então agora aquela variável passa a apontar para uma string. Não tem problemas com isso. Ela suporta os paradigmas procedural, que é quando você tem um código, né, tipo C, que executa, entre aspas, de cima para baixo, com algumas exceções que são, de vez em quando ele entra numa função, depois ele volta para o ponto de entrada da função, mas também suporta o paradigma orientado a objetos e o paradigma funcional também. Ela tem uma arquitetura de thread única.
você não consegue, você pode tentar de 1000 formas diferentes, você não consegue criar mais de uma thread no JavaScript, não. Ele é single-threaded. E isso é uma limitação? Sim. Contudo, é uma limitação que a gente consegue arrumar formas de paralelismo, né, especialmente porque ela é uma linguagem assíncrona desde que nasceu, e a gente vai entender isso, né, direitinho. Mas esse lance dela ser thread única deixa ela hiper mega leve. E ela trabalha com um negócio que chama loop de eventos, que talvez vai ficar mais claro mais para frente, especialmente quando a gente for entrar no Node.js, que eu vou voltar, né, nesse assunto sobre exatamente o que é esse tal de loop de eventos. A sintaxe dela é tão parecida com C, com C++, com C Sharp e Java, tá? Mas ela é muito mais baseada numa linguagem que chama Scheme, né? O lance de herança de protótipo e tal, é dessa linguagem aqui, que foi a linguagem que o Brendan Eich se inspirou para criar o JavaScript. Ela tem garbage collection, ou seja, você não precisa manualmente liberar memória, assim como o Java, assim como o C Sharp. Ela tem né, e uma coisa interessante, né, é que os navegadores, que são onde a linguagem JavaScript nasceu para funcionar, era o ambiente onde elas viviam, por isso, né, que a gente, né, o nome dela tinha esse nome script, ela era uma linguagem de script. O que significa isso? Qual que é a diferença para uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação, a gente consegue criar programas de propósito geral. Uma linguagem de script, por outro lado, ela está confinada num ambiente de execução mais restrito. Vou dar exemplo aqui de linguagem de script. A linguagem do MATLAB, ou do Scilab, ou do Octane, não sei o que vocês usaram aí, se usaram. Esses programas de matemática, de álgebra e tal, tá? Aquela linguagem ali, ela tá refinada, ela tá confinada dentro daquele ambiente do MATLAB. Você não vai criar um jogo fora, usando aquela linguagem do MATLAB fora do MATLAB, tá? O JavaScript tem script no nome porque ele nasceu para estar confinado no navegador. Mas a gente vai ver, especialmente quando a gente for falar do Node.js, que ele fugiu, tá? Ele quebrou essas amarras aí e ele funciona em muitos outros lugares. Fora do navegador, né? Um desses ambientes que executam JavaScript chama Node.js. Node.js nada mais é do que isso, tá? Um ambiente para você executar programas JavaScript fora do navegador. Então, no contexto de navegador, cada navegador ele tem um interpretador JavaScript embutido. No Chrome, esse interpretador ou motor JavaScript chama V8. No Firefox, ele chama SpiderMonkey. No Opera, ele chamava Caracan e a partir de 2013 o Opera passou a utilizar o mesmo V8 da Google, porque ele é código aberto. O Safari utilizava o JavaScript Core, que mais recentemente mudou de nome para Nitro. Internet Explorer, que pouco se fala nele hoje em dia, graças a Deus, usava o Chakra. E o Edge usava o Chakra, não Chakra, igual está aqui, mas ele passou a utilizar V8 também, como o Chrome e o Opera, a partir de 2019. Muito bem, então como é que eu uso JavaScript numa página web? Olha, a gente tem pelo menos essas 3 formas de inclusão aqui, tá? A ideia e essas 3 formas, não, pelo menos 2 dessas formas, utilizam esse elemento script, que abre e fecha. E aí, o navegador, assim que ele vê um elemento script desse aqui, ele vai lá e, pum, executa esse cara. E aí, vamos ver aqui, ó, a melhor forma, tá? É você incluir JavaScript que está escrito em um arquivo JS, para você não misturar código, né, JavaScript e HTML no mesmo arquivo. E aí você faz isso usando a tag script que abre e fecha e o atributo source, igual na imagem, com o caminho para o arquivo. E a gente pode colocar esse script dentro do head, tipicamente ao final do head, mas dentro dele, ou ao final do body. Tem diferença? Tem. Por quê? Porque isso aqui, ó, o navegador executa o código assim que ele vê o elemento.
tá? Então, se você coloca o seu código dentro do head, mas o seu código JavaScript, por exemplo, precisa de alguma coisa da página que está mais embaixo, se você não tomar o devido cuidado, vai dar um erro, vai dar problema. Então, qual que é a boa prática? A gente colocar, se possível, tá? Tem vezes que você precisa, você quer que ele seja aqui, né? Mas a melhor prática seria você colocar ao final aqui do body, porque aí a página já carregou toda, pelo menos já foi totalmente parseada, entre aspas, né? O navegador já entendeu o que tem na página, e aí quando ele chega aqui, ele vai lá e executa o JavaScript. E tem outros motivos também para ser melhor você incluir ao final. Mas, de novo, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A primeira forma é via um arquivo JavaScript. A segunda forma é você não usar o atributo source e você tacar código JavaScript aqui. Igual tem aquela tag style, que você pega e taca código CSS dentro da tag style, misturado lá no HTML. E tem uma terceira forma, que é a forma inline, que é uma forma, tipo assim, que não permite nenhum tipo de reaproveitamento, tá? E aí, você não usa mais essa tag script, você usa alguns atributos, que a gente chama atributos de evento, que a gente não vai ver muito isso não, justamente porque não é uma boa prática, tá? Mas você quer colocar, né, fazer com que algo aconteça quando um botão é clicado, você tem a sua tag de botão, igual a gente viu na aula da semana passada. E aí você pode colocar um on-click, por exemplo, ou on-double-click, ou on-focus, aí tem vários tipos de eventos. E aí que no valor você coloca o código JavaScript. Tá? Você pode fazer isso. Coutinho, diga. Além do que, a inline, eu não sei se é embutida, mas a inline, ela também é mais insegura em questão de alguns ataques web também. Sim. Só que tem um lance aqui que é o seguinte, Coutinho, eu uso React e no React, né, ou na biblioteca XYZ, o jeito certo de fazer é assim, e é mesmo, tá? Aqui nessa matéria, eu ensino, eu não estou ensinando o React nem nenhuma outra dessas bibliotecas, tá? Isso é tipo assim, é pedagógico, tá? Só que aí a gente entra nos conflitos às vezes. Por quê? A boa prática que eu estou falando para vocês aqui é você separar as responsabilidades. É você ter um arquivo JavaScript, um arquivo CSS, um arquivo HTML. Então você está separando as responsabilidades. Conteúdo e estrutura no HTML, aparência no CSS, comportamento no JavaScript. Mas aí, essa forma mais recente da gente desenvolver aplicações web mais complexas entende que estão fazendo muita coisa, e aí você vai, por exemplo, utilizar um React, um Angular, um Svelte, um Vue.js, alguma coisa assim, alguma dessas bibliotecas, eles pensam diferente. Para eles, separar a responsabilidade, e não tem nada de errado com isso, é você fazer o seguinte: você vai dividir a sua página em componentes. Então, você tem um componente que é o cabeçalho da página. Você tem um componente que é o menu lateral. Você tem um componente que é aqueles negocinhos de 5 para você avaliar um filme, um troço assim. Então, você divide a sua página em componentes. E aí, a forma de estruturar o seu código não é você separar responsabilidade por linguagem, mas sim por componente. Então vamos pegar esse exemplo desse componentezinho, desse pedacinho de funcionalidade, isso é um componente, que é de você avaliar alguma coisa clicando, né, você tem 5 imagens de estrela, e aí onde você clicar, né, em qual estrela você está dando a nota. Digamos que isso é um componente que chama estrelinhas. Aí qual que é a forma de separar responsabilidades? O código relativo ao componente estrelinhas, tanto o CSS, quanto o JavaScript, quanto o HTML, eles têm que estar próximos. Tem que estar tipo, você vai ter uma pasta estrelinhas,
E aí, tanto o CSS, quanto o HTML, quanto o JavaScript do estrelinhas vai estar dentro dessa pasta. E aí você vai ter vários arquivos, HTML, CSS e JavaScript, né? Um para cada, né? 3, sei lá, para cada componente, tá? De novo, tá ferindo o princípio da responsabilidade? Não. Tá reinterpretando o princípio da responsabilidade. Mas, de novo, como aqui eu não estou ensinando bibliotecas, tá? O que eu estou mostrando para vocês, em geral, né, é que a boa prática é separar por linguagem. Tá? Mas eu queria criar o meu programa em componentes. Beleza. Você tem uma outra interpretação do princípio de responsabilidade. E está tudo certo. Muito bem. E aí, essa discussão sobre onde que eu vou incluir né, seguindo aquela primeira forma, tá? Que é um arquivo JavaScript externo. Bom, quando o navegador se depara com isso aqui, o que ele faz? Ele precisa baixar esse arquivo. Ele está lendo o HTML porque ele já fez a requisição para a página, fez download, né, do arquivo HTML e começa a fazer parsing, começa a ler esse arquivo para entender o que tem nele. E aí ele, se depara com isso aqui, ó. Então, nesse momento, ele precisa baixar o arquivo. E assim que ele terminar de baixar, ele vai executar. E se tiver mais coisas para frente, depois desse script aqui, o navegador precisa continuar a fazer o parsing do restante desse HTML. E aí, como que isso aqui funciona? Olha que legal. O navegador está aqui fazendo parsing do HTML. Aí ele, opa, achei isso aqui, ó. E aí ele vai lá e passa um tempo baixando. Enquanto ele está baixando, por motivos históricos, ele não pode continuar fazendo parsing. Não pode. Então ele interrompe, ele pausa o parsing. E aí ele vai lá e tem que executar esse arquivo completamente. E nesse momento ele também continua pausado o parsing do restante do arquivo. Então a cada inclusão de JavaScript feito dessa forma, né, por mais que essa seja a melhor forma, você tem esse problema aqui, ó. Então o navegador poderia ser mais esperto e continuar fazendo parsing, mas por razões históricas, que eu não vou entrar no detalhe, ele tem que pausar. Só que, posteriormente, tá, lá nos anos 2010, tá, foram introduzidas novas formas que melhoram isso aqui. Tá? A regra geral que a gente tem é para a gente adiar a execução para não bloquear ou para só bloquear a página depois que ela já tiver sido desenhada. Aí você imagina, se você inclui esse script dentro do head, o navegador nem chegou no body ainda. Se ele não chegou no body, a página está em branco. Não apareceu nada ainda. Tá? Então, esse é um dos motivos para a gente querer colocar isso aqui lá embaixo. Por quê? Ele vai interromper? Vai. Mas ele só vai interromper o parsing depois que ele já tiver parseado, né, praticamente tudo para cima. Mas ainda assim, a gente ainda pode melhorar, porque foram introduzidos, né, agora sim, nesses anos 2010 para cá, duas palavrinhas, dois atributos novos, o async e o defer. O que o async faz? Ele faz o seguinte, ó. Se você inclui um script usando esse atributo async, o navegador, enquanto ele está fazendo o download do arquivo, ele continua fazendo parsing, né, do que ele conseguir. Só na hora que ele vai executar esse arquivo, depois que ele terminou de baixar, é que ele pausa. Isso o async faz, o que já é um ganho bacana aqui para cima. Só que o async ele não garante a ordem. E quando que isso é importante? Digamos que você está incluindo não um arquivo, mas 2. Um desses arquivos é de uma biblioteca JavaScript que você precisa utilizar no segundo arquivo. Então você precisa que o primeiro arquivo seja executado antes do segundo arquivo. Né? O primeiro seja executado antes do segundo, porque no segundo você precisa do primeiro. E tem esse problema, que o async não garante a ordem. Pode acontecer dele terminar de baixar o segundo arquivo primeiro e executar ele antes.
E aí a gente tem o defer. O defer, ele é o melhor dos mundos, que é o seguinte: se você incluir um arquivo com defer, e aí vai ser interessante você incluir ele lá no head, o que você está instruindo para o navegador? É o seguinte: olha, navegador, digamos que esse cara está lá no head, porque se você colocar o defer, mas isso aqui aparecer lá ao final do body, você não vai ganhar praticamente nada. Entenda que você vai colocar isso aqui no head. Assim que o navegador se depara com isso aqui no head, ele começa a baixar esse cara. E continua fazendo parsing de boa. Vai fazendo parsing do restante do arquivo. Assim que ele terminou de parsear o HTML inteiro, ele já baixou o arquivo JavaScript, está pronto, estava lá só esperando, e aí sim ele vai começar a executar. E esse cara garante que a ordem de execução vai ser a ordem com que esses caras aparecem no arquivo HTML. Então, qual que é a melhor forma de você incluir arquivos JavaScript hoje em dia? Dentro do head, utilizando o defer. Tá? Legal. Então, vamos ver um Hello World aí. Aqui eu tenho, né, um esqueletinho básico de um arquivo HTML. E aqui eu coloquei um arquivo, né, .js, incluído lá ao final do body. Não estou usando o defer, né, simplesmente coloquei isso aqui. E aí, dentro desse arquivo, eu tenho essas 4 linhas de código aqui, ó. Que, né, 2 comentários e um console.log e um window.alert passando 2 strings, né, como parâmetro. Um arquivo JavaScript, assim que ele vai ser executado, ele é executado linha a linha. A gente não tem uma função main, como em outras linguagens. Então, tudo que tiver solto fora de função vai ser executado, né, obviamente, de cima para baixo. O console.log, ele é equivalente ao printf do C, ou do system out println do Java. Tá? Mas aonde que ele imprime isso? Dentro da ferramenta do desenvolvedor. Aqui, ó. Então você pode vir aqui em console, ou então você pode, né, apertar ESC, que aí aparece, né, um consolezinho aqui embaixo. Se o seu código tiver console.log em algum lugar, printf, ele vai imprimir aqui. Tá? E o que seria esse alert? Tá? O alert, ele abre uma janelinha, só que essa janelinha é do capiroto. Ó, window.alert. Sou do capiroto. Essa janelinha aqui, ó. Por que que ela é do capiroto, tá? Porque se essa janelinha abre, você não consegue fazer mais nada na página, ela bloqueia tudo. E isso é uma péssima experiência de uso. Nunca, nunca, nunca utilize um window.alert em um site minimamente sério, uma aplicação web minimamente séria, tá? Porque é uma péssima experiência de usuário. A gente só coloca esse window.alert para a gente ver, opa, funcionou. Aí você vai lá e, pum, rapidamente exclui essa linha de código do seu programa. Muito bem, então vimos a história, formas de incluir o JavaScript e um Hello Worldzinho, né, bem simples. Agora vamos nos ater à linguagem. E aí sempre que a gente vai aprender uma linguagem, dado que a gente já sabe outras, é bem legal porque a gente já pega e vai falar, beleza, quais são os tipos de dados, como é que eu crio variáveis, como é que eu crio funções, tá? Então vamos lá. Para a gente criar variáveis em JavaScript, a gente tem 3 formas, a gente tem 3 palavras-chave. Tem o let, tem o const e tem o var. Eu vou mostrar primeiro para vocês o let. E vou recomendar vocês utilizarem o let e o const. E vou recomendar mais ainda, que nunca utilizem o var. Até outro dia, entenda, 2013 mais ou menos, só existia o var. Ele era a única forma de incluir, de criar variáveis. Mas em 2013 surgiu o let e o const, que funcionam da forma como o var deveria ter funcionado lá atrás. Mas de novo, lembrem-se, JavaScript foi criado em 10 dias. Vacilos foram cometidos.
né? Um desses foi a forma como o var funciona. Hoje em dia, não tem motivo para a gente usar var, não. E a gente vai ver, né, que problemas tão sérios são esses que o var tem. Primeiro, eu vou ensinar para vocês o correto, o atual, tá? Que é o let e o const. Então, vamos lá. Vou criar uma variável, alunos matriculados, atribuir o valor de 20, e aí, em vez de eu colocar aqui um int, um long, um short, né, um tipo de variável, lembrem-se, é dinâmico. E além de ser dinâmico, ou por ser dinâmico, o tipo ele é inferido. Então, independente do tipo da variável, você cria ela com let. Entenda esse let, gente, como a palavra let é em inglês, seja. Sabe aqueles problemas de matemática, né? Especialmente de ensino médio, por exemplo, seja x uma variável tal, tá? Seja x uma variável com valor tal. É exatamente isso, é dessa forma que a gente lê o let. Então, seja alunos matriculados uma variável que recebe o número 20, ou que recebe o número 66,5, ou que recebe a string tal. Então, no JavaScript não é necessário, sequer possível, informar o tipo de dados, justamente por ele ser inferido. Legal. E outras formas de declarar variável? Além do let, a gente tem o const. O const ele é igual ao let, com a diferença que você não pode atribuir um novo valor àquela variável. Então, se eu criei uma variável e atribuir um valor para ela, eu não posso ir lá depois e mudar, fazer ela apontar para outra coisa. Isso vai dar um erro, né? Entenda como uma constante. Por que eu não falo que o const está criando uma constante? Só para a gente não confundir o seguinte. Eu não posso, se fosse de fato uma constante, eu não poderia alterar o valor dessa coisa. O valor ele pode ser alterado, mas quando eu coloco const, o que eu não posso alterar mesmo é para onde essa variável aponta. Eu não posso trocar, fazer essa variável agora apontar para outra coisa, tá? Isso é o que significa o const, tá? Professor, Diga. então quando eu coloco ela como um vetor, eu posso adicionar valores daquele vetor? Exatamente. Exatamente. Fala seu nome aí, por favor. É Vitor. Vitor. Gente, perfeito essa pergunta do Vitor, tá? Então, olha só. E a gente pode até fazer isso um exemplo aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Const, um vetor de frutas é igual a abacaxi, kiwi. E aí, olha só. Eu gosto de falar que é uma variável const e não uma constante, porque quando eu falo constante, a minha cabeça pensa assim, beleza, eu não posso alterar o vetor. Mas, na verdade, eu posso. Olha só, frutas, ponto. Vou colocar uma terceira fruta, ó. Ponto push, laranja. O frutas agora tem 3 coisas. Então, eu alterei essa constante. Entendem? Por isso que eu não gosto de falar que eu estou criando uma constante. É uma variável const. Tá? Agora, quando que isso ia dar erro, então? Se eu quiser fazer isso aqui, ó, frutas é igual a, sei lá, fruta A e a fruta B. Aí dá erro. Então, o que é constante? É o valor? Não. É para onde a variável aponta. Tá? Então, ficou claro, Vitor? Sim. Aí, legal. Muito bem, obrigado pela pergunta. E aí, no passado, né, passado ou de não use nunca, pelo amor de Deus, usava-se var porque era o que tinha. Qual que é o problema do var? Ele é similar ao let, só que com problemas. Primeiro, e principal, não possui escopo de bloco. Escopo de bloco é o seguinte, é o que faz com que uma variável criada dentro de um if exista apenas dentro do if. Isso é escopo de bloco. O let é assim. O const é assim. O var não. O var tem escopo de função. Então, por mais que você crie uma variável var dentro de um if que está dentro de uma função, você consegue acessar essa variável fora desse if, fora do bloco.
E não apenas, olha que bizarro, não apenas depois desse if, fora dele, mas até mesmo antes desse if, dentro da função inteira. Exemplão, tá? Vou criar uma função aqui, ó, função sorteia alguma coisa, sei lá. Criei uma função, dentro dessa função, eu vou ter aqui, ó, um if, uma função, sei lá, parâmetro, e aí eu vou fazer uma var mensagem é igual uma mensagem. Se eu fizer isso aqui, ó, console.log mensagem, ó, vou invocar essa função, tá, gente? Olha só. Sorteia algo, vou passar o parâmetro 5. Então ele vai entrar no if, vai criar essa variável, atribuir um valor para ela e depois vai dar console.log. Olha que coisa. Era para ter dado um erro, né? Mas não deu porque eu usei var. Se eu tivesse usado let, a variável mensagem só existiria dentro do bloco onde ela foi criada. Teria dado um erro. E Tá? se você mandar 6? Se eu mandar 6, ótimo. O que vocês acham? Façam suas apostas. Undefined? Undefined. Tá? Diga. E se você colocasse o console.log antes do if? Seria undefined também? Undefined também. Deus. Não daria erro. Não daria erro. Daria, só que seria ótimo se desse erro também, né? Seria um ótimo caso para ter erro. Agora, se eu colocasse assim, ó, uma variável que não existe. Ó, não existe essa variável. Opa. Então, a função está criada. Vou chamar ela com o 5 ou 6, tá? Aí ele vai dar um erro. Como deveria ter dado. Né? O que acontece? Quando eu coloquei o 6, né, eu chamei isso aqui com o 6, o var, ele existe não apenas dentro do bloco, mas dentro da função inteira. E além disso, a gente fala que o var, ele sofre hoisting. O que significa hoisting? Esse pedaço aqui dessa linha, var mensagem, que é o que está falando, olha, a variável mensagem existe, sofre hoisting, ele sobe para o início da função. Então acontece isso aqui, ó. Agora eu já estou entrando em certos melindres aqui, que talvez seja bobo eu estar entrando nesse nível de detalhe, tá? Porque, de novo, né, hoje em dia não devemos usar o var de forma nenhuma. Professor, Oi. por que sempre que você faz alguma coisa aí no console, ele solta no mínimo um undefined? Ah, boa pergunta, tá? É porque ele vai lá e já imprime no console o resultado, o valor retornado, tá? Eu vou mostrar isso aqui melhor no próximo exemplo aqui, tá? Mas só concluindo esse lance do hoisting, tá? O que é hoisting? Hoisting é o fato de que funções e variáveis criadas com var possuem escopo de função. O que significa isso? Essa variável criada com var aqui, ó, ela sobe para o início da função e ela recebe o valor undefined. E aí, aqui dentro, né, por mais que eu tenha criado dessa forma, o navegador transforma isso nisso aqui, ó. Então, quando você coloca console.log mensagem, mesmo que ela não tenha entrado aqui, porque o parâmetro passado foi 6, essa variável já existe, só que possui valor undefined. Se eu chamar essa função com o valor 5, eu vou estar atualizando, atribuindo um novo valor a essa variável mensagem, que é essa string. E aí ele vai dar o console.log, né, de uma mensagem. Tá? De novo, gente, são só melindres aí da linguagem, não se estressem com isso, porque vocês não vão usar var. Mas, de novo, é legal a gente falar por quê. Vocês vira e mexe, a gente pega códigos escritos não recentemente,
que podem estar usando var. E aí pode estar dando um erro muito bizarro. E aí é interessante você entender como que as coisas funcionam. E aí, respondendo essa pergunta, acho que só um minutinho, Marcelo. Acho que foi o Renato que fez a pergunta, talvez. Que é o seguinte, ó. Por que toda vez que eu executo um código aparece um undefined a mais, tá? Então, olha só, vou chamar aquela função sorteia algo. Ó. Sorteia algo de 20. Aí apareceu undefined e undefined. Por quê? Porque o que a minha sorteia algo está fazendo? Ela está dando console log em algo que estava indefinido. Então, isso foi o primeiro undefined. O segundo undefined é o valor de retorno da função que eu chamei. Só que essa função, a gente ainda não viu isso, está nos próximos slides, né? Como declarar funções. Essa função, ela não está retornando nada. Mas não estar retornando nada é equivalente a ela ter isso aqui, ó, return undefined no final. Tá? Então, ela ter return undefined no final ou ela não ter nada é a mesma coisa. E esse segundo undefined que apareceu aqui é exatamente por isso. Porque quando eu estou aqui no console, toda expressão que eu coloco, o resultado dela já aparece aqui automaticamente sem que eu tenha que dar console.log. Ficou claro, Renato? Ou esclareceu um pouco? Sim, eu entendi. Legal. E o Marcelo? Eu preciso lembrar o que eu ia perguntar. Esqueci. Esqueceu? Não, se lembrar, você me interrompe aí, sem problemas. Não, lembrei. Diga. Aquele negócio de subir a linha do var que você mostrou, o interpretador literalmente faz isso na hora que ele lê o código da função, ele pega e passa por cima? Sim. Sim. Como eu falei, JavaScript é fracamente tipado e dinâmico. Então, você não precisa declarar, nem tem como declarar o tipo, né? Então, let nota igual a um número, let aluno igual a uma string. Aí, qual que é, tipo assim, aí você chega e fala, questão pegadinha de prova, né? Então, JavaScript não tem tipos? Mentira, JavaScript tem tipos. Só não é necessário declarar o tipo. Então, qual que é o tipo dessa variável nota? Bom, ela tem um tipo numérico, e a gente vai ver que isso é um tipo de dados em JavaScript. E essa aqui é um tipo string, que é outro tipo de dados na linguagem JavaScript. E o fato dela ser dinâmica permite a gente, por exemplo, colocar nota é igual a um valor numérico, e na linha seguinte, ou eventualmente, eu fazer essa variável passar a apontar para uma string, para outro tipo, sem problema. Só não dá para fazer isso se a gente criar com const, né? Então, finalmente, quais são os tipos de dados em JavaScript? Muito simples, gente, muito simples. Tem pouquíssimos, tem 7, tá? Tipos de dados. Tem booleano, true e false, tem number, tem string, e aí tem esses dois caras aqui que não precisavam ser tipos, mas são, tá? Que é o nulo e o undefined, eu já vou explicar cada um desses caras. Tem o symbol, que foi introduzido na versão JavaScript que tipo assim, que a gente passa a falar que é JavaScript moderno, tá? Que é o JavaScript de 2015 para cá, que é o symbol, e tem um tipo composto, porque esses aqui são primitivos. Tem um tipo composto que é o object. E aí, a partir do object, é que a gente pode criar novos tipos de dados. Né? Assim como em C, por exemplo, você tem a struct, que permite você criar, né, definir novos tipos de dados, por exemplo. Né? Em C++ você tem classes, em Java também. Né? Aqui no JavaScript a gente tem o object. E eu vou explicar de novo, tá? Os tipos aqui. Mas você consegue verificar qual que é o tipo de uma variável por meio desse operador que chama typeof. Então, você tem uma variável vacinou, se você pergunta qual que é o type of essa variável, ele vai imprimir booleano. Por quê? Porque eu atribuí o valor true para ela. Mas se eu atribuir o valor 10 para uma variável, o type dela é numérico, é number. Se eu atribuir uma string, o type of essa variável é string. Se eu atribuir um objeto a uma variável, o tipo dela, o type of, é object, que é esse tipo composto aqui. Não estresse com esse object ainda, tá? A gente vai ver isso com mais calma. Vamos focar nesses três aqui primeiro.
Booleano, não tem segredo nenhum, tá? É um true ou um false. O tipo number, aí já é bem interessante. O tipo, o JavaScript não diferencia inteiro de número real. Ele só tem um tipo numérico. E esse tipo numérico, ele equivale a um double do C, do Java, do C Sharp, que você tem lá 64 bits para representar um número de ponto flutuante com precisão dupla. Tá? Então, 5 em JavaScript é equivalente a 5.0. É o mesmo número. Isso facilita muito as coisas para a gente, tá? E aí, como é que eu posso, né? Quais são os literais de números? Não tem segredo não, tá? Você pode colocar, né, a casa decimal, se tiver ou não. Você pode, né, tipo assim, o resultado de uma operação numérica entre dois números vai dar um número também. Você pode, né, esse aqui é o operador de elevado ao quadrado, né, de potência, ao quadrado não, né, de potência. Se você quiser fazer uma raiz quadrada, tem um objeto math com M maiúsculo que te dá várias utilidades. Por exemplo, raiz quadrada, mas também log, funções trigonométricas e tal. Você pegar um número aleatório, você tem lá um math.random. O tipo string, ele representa um texto, tá? E o que é super legal é que esse texto está codificado em UTF-8. Então, você pode chegar dentro de uma string JavaScript e colocar um emoji. Tá? Não tem problema nenhum você fazer isso. Olha que legal. Vou pegar esse emoji aqui. Ó. Eu posso chegar aqui e falar assim, ó, const emoções é igual a emoji feliz, sei lá. E aí um outro emoji aqui. Tá? Vai tentar fazer isso em C para você ver se o computador não explode. Legal. Você delimita as strings com aspas duplas ou aspas simples. Tanto faz, dá na mesma. Tá? Mas eu peço isso com todo carinho do meu coração para vocês serem consistentes. Então, se o seu código usa aspas simples, é aspas simples de cima e embaixo. Se usa dupla, é a dupla de cima e embaixo. E as strings em JavaScript são bem espertinhas. Elas têm, por exemplo, uma propriedade length, que te dá o comprimento dela. E além dessa propriedade length, tem métodos também que a gente pode chamar, vários métodos, que a gente vai ver já já. Alguns exemplos aqui, ó. Criar uma variável aranhas e atribuir uma string. Criei uma variável caminho vídeo e outra string. Uma variável nome completo que, né, seria, né, o primeiro nome concatenado com um espaço, concatenado com o último nome da pessoa. Tá? Então, o operador mais é usado como concatenação, juntar strings. De novo, né? Então, o que está mostrando, né? Se eu juntar essas três strings, isso vai dar uma string, né, com a junção delas. Não existe um tipo char, né? É simplesmente uma string de um caractere. Eu também posso pegar, indexar a string como se ela fosse um vetor, para poder pegar o iésimo caractere dessa string, tá? Então, capital de Minas Gerais, né? A grande megalópole Betim. E as strings possuem vários métodos. Por exemplo, você tem uma string, você pode chamar to uppercase, aí coloca tudo para maiúsculo, ou to lowercase, tudo minúsculo. Você pode pegar uma string e perguntar, existe a ocorrência desta substring? E se existe, em qual posição? Esse método chama indexOf. Então, qual que é a primeira ocorrência da substring SS nessa aqui? Então, a posição 0, né, o resultado seria 0 se aqui já começasse com SS. Mas não, então posição 0, posição 1, posição 2. Tá? Então, esse indexOf aqui deu 2. Orinoco.replace a substring noco por uma string vazia. O resultado disso, apenas ori. Uma string .repeat uma quantidade de vezes, ele foi lá e repetiu. Uma coisa importantíssima,
strings, em qualquer linguagem de programação que eu conheça, exceto em C, elas são imutáveis. O que significa isso? Você não pode chegar aqui numa string, né, capital de Minas Gerais, e falar tipo assim, beleza, o caractere 0 agora é C. Não, você não pode. As strings são imutáveis, tá? Então, quando a gente faz isso aqui, por exemplo, ó, orinoco.replace, né, esse trecho noco por nada, eu não estou alterando esse cara. Eu estou retornando uma nova string, que é isso aqui. Quando eu coloco isso aqui, ponto to uppercase, eu não estou alterando esse cara aqui, não. Eu estou retornando uma nova string resultante. Isso, né, o nome certo disso é strings em JavaScript, em Java, em C# e tal, são imutáveis. E aí o tipo nulo e o tipo undefined. De novo, não precisava ser tipo de dados, não. Tá? Mas por decisão de projeto lá do Brandon Ike, de novo, 10 dias. Tá? Ele achou que faria sentido, funcionaria melhor, ou talvez, sei lá, ficasse mais fácil, esses caras sendo tipo de dados. Mas apesar de serem tipo de dados, são tipos de dados com apenas um valor. O booleano é um tipo de dados que tem dois valores, né? Esse valor aqui e esse valor. O tipo de dados nulo, ele possui apenas o valor nulo com N minúsculo. E o undefined possui apenas um valor que é undefined com U minúsculo. E qual que é a diferença desses caras? Tá? Por que tem esses dois caras? Bom, a ideia é a seguinte. Se você cria uma variável e não atribui valor nenhum para ela, toda variável sempre tem um valor. E esse valor é undefined. Então, se você cria uma variável e não atribuiu nada para ela, o próprio navegador, né, o próprio interpretador de JavaScript, foi lá e atribuiu, né, undefined. Então, let x é a mesma coisa que let x igual a undefined. Tá? Então, undefined é um valor que demonstra que uma variável nunca recebeu um valor. Você, como programador, você nunca vai chegar e vai criar uma variável let x igual a undefined. Não faz sentido você fazer isso, não. A única pessoa que faz sentido atribuir undefined para o valor de uma variável é o próprio ambiente de execução de JavaScript, o próprio navegador. E o nulo? O nulo já é uma ferramenta para o programador. É tipo assim, olha, eu vou criar a variável x, só que eu vou definir o valor dessa variável x dentro de um if e else. Né? Então, if alguma coisa, x vai ter um valor. Else, x vai ter outro valor. Então, quando eu crio a variável x, eu ainda não sei o valor para ela. Mas eu vou lá e atribuo nulo. Só para eu, programador, comunicar para eu, programador, ou meus colegas programadores que vão trabalhar no mesmo código, que tipo assim, eu sei que essa variável não tem valor ainda, mas já eu mesmo vou atribuir um valor para ela. O null é meio que só um placeholder, só um indicativo de que, olha, daqui a pouquinho eu vou atribuir o valor para ela, só que eu ainda não tenho como atribuir neste momento. Tá? Basicamente isso. Então, o null e o undefined parecidos, com a diferença que o null ele é uma ferramenta para o programador atribuir, e o undefined ele é atribuído automaticamente pelo navegador quando a gente mesmo, o programador, não atribui nenhum valor para uma variável. E aí, se você perguntar qual que é o type of a variável x aqui, ele vai imprimir undefined, porque o tipo da variável é undefined. E se você perguntar qual que é o type of de uma variável que contém nulo, o navegador deveria imprimir nulo. Deveria, tá? Porque nulo é um tipo de dados. Tá? Vocês podem me cobrar. Mas vocês vão ver que ele vai imprimir, se não me engano, é object. Ele vai imprimir object aqui. Tá? Só que isso aqui é um bug da linguagem. Tá? Inclusive, né, quem quiser, clica aqui e vai ler a história desse bug da linguagem. Era para isso aqui, né, retornar nulo, tá? Mas retorna objeto. Tá? De novo, um bug da linguagem que não pode ser corrigido. Nunca pode. Nenhum bug de linguagem nunca pode ser corrigido. A menos que você não esteja nem aí para retrocompatibilidade. Tá? Que é o fato de você... Né, uma preocupação que o Python chegou lá e deu um bicudo e falou foda-se. Quando chegou na versão 3, né? Tipo assim,
Vou lançar a versão 3 aqui e eu vou sair corrigindo uma porrada de coisa, né? E aí, programas que funcionam no Python 2 não necessariamente funcionam no Python 3. Então, o Python 3 não é retrocompatível. No JavaScript, a gente tem retrocompatibilidade até hoje. Isso implica que, se existe um bug que foi introduzido na linguagem nos 10 dias iniciais, ele tem que estar funcionando daquele mesmo jeito até hoje, o que é fantástico. Muito bem. O tipo Object, ele é o tipo composto, ele é um saquinho de propriedades. E a propriedade, gente, pensa que é como se fosse um dicionário. Não sei, quem programa em C# talvez já tenha usado uma estrutura de dados que chama dicionário. Em Java chama mapa, ou hash map. Em Python tem o dictionary. Em JavaScript a gente tem um objeto. E o que seria um saquinho de propriedades? Isso aqui é um objeto, ó. Então aqui eu estou declarando um objeto, né? Na verdade criando um objeto, e eu estou atribuindo, né, o valor da variável jogador, né, na verdade a variável jogador vai passar a apontar para esse objeto que está sendo criado aqui. Por que eu chamo de saquinho de propriedades? É isso aqui, ó. Propriedade pontos com valor 1420, propriedade vidas com valor 2, propriedade nome, 2 pontos, uma string com o nome do jogador. Então você pode ter, aqui eu tenho 2 propriedades, eu poderia ter 100 propriedades. O que é um nome de uma propriedade? Tipicamente uma string, né? Ou, né, algo que pode ser uma string, né? Aqui, pontos, vidas e tal. Você pode pôr um número aqui. E um valor possível para a variável. Qualquer coisa válida no JavaScript, exceto undefined. Não faz sentido eu chegar aqui e colocar vidas, 2 pontos undefined. Mas se eu quiser colocar vidas, 2 pontos nulo, pode. Tá? Undefined, não, de novo. Nulo é uma ferramenta para o programador. Undefined é uma ferramenta do navegador. Professor, Sim. então, aí no JavaScript, essas propriedades não são tipo, tecnicamente variáveis, assim, né? Não, São não. só propriedades mesmo. Só propriedades. Propriedades deste objeto aqui, ó. Sim. E esse objeto, eu posso acessá-lo agora por meio da variável jogador. Então, um objeto não pode ter outros objetos como parte dele, então... Pode sim. Pode sim. O que eu estou querendo dizer aqui, Renato, é o seguinte. Se eu simplesmente criar um objeto sem ter isso aqui, ó, eu não tenho como acessar as propriedades dele. Então, eu criei uma variável jogador que aponta para esse objeto, para eu poder colocar, né, nome da variável que aponta para um objeto, ponto, o nome de uma propriedade. Ah, entendi. Talvez isso seja uma explicação muito complicada para algo bem simples e que vocês estão super acostumados, tá? Professor, Sim. você falou que undefined é uma ferramenta do programador e null é do navegador? Não, ao contrário. O nulo é uma ferramenta do programador. O undefined é do navegador. Mas em que sentido você poderia repetir, por favor? Sim. É nesse sentido aqui, ó. O undefined, você mesmo, você pode fazer isso, mas não faz sentido, tá? Os dois caras, eles indicam variáveis que não possuem valor definido. Então, a semântica deles é muito parecida, muito parecida. Só que o undefined é automaticamente associado pelo navegador a variáveis que não receberam nenhuma atribuição, que é esse caso aqui, ó. Qual que é o valor de x? Você pode pensar, não tem. Não, tem sim. Tá? E qual que é o valor dele? Undefined com U minúsculo. Ok. O nulo já é tipo assim, uma ferramenta que a gente programador pode querer utilizar em alguns casos. Então, eu vou criar uma variável x, só que eu ainda não tenho um valor para definir para ela. Porque eu vou precisar fazer um if-else, por exemplo, um switch, alguma coisa assim. Aí dentro desse if-else, né, se tiver no if, eu vou atribuir um valor. Se tiver no else, eu vou atribuir outro. Então, é meio que... Eu poderia não colocar o nulo. Poderia, sem problema nenhum, tá? Mas eu gosto de
definir explicitamente que uma variável recebe o valor de nulo, para eu poder mostrar que, tipo assim, olha, daqui a pouquinho, para eu programador, mostrar para mim mesmo ou para outros programadores que, olha, daqui a pouquinho essa variável vai ter um valor, mas neste momento eu ainda não tenho como dar um valor para ela. E aí, por que eu falo que o nulo é uma ferramenta do programador e o undefined do navegador? Porque é normal você, programador, atribuir o valor de nulo para uma variável. Mas não é normal, não é a ideia, tá? Você atribuir o valor de undefined, porque ele já é automaticamente atribuído. E aí a gente utiliza essa semântica para diferenciar, para fazer um uso de undefined diferente do uso do nulo. Por mais que no final das contas seja tudo muito, 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 muito parecido. Valeu. Falou de nada. E aí, gente, para a gente acessar as propriedades de um objeto, a gente tem duas notações. A notação ponto, né, que você coloca, né, uma variável que aponta para um objeto, ponto, o nome da propriedade, né, ponto vidas, ponto pontos, que é isso aqui, que é a mais tradicional de várias outras linguagens. Mas você também pode utilizar a notação colchete, que é o seguinte: você abre e fecha colchete como se esse objeto fosse um vetor. Mas aí, em vez de indexar por um número, você indexa pelo nome, por uma string que contém o nome da propriedade que você quer. Tá? Então, jogador, aí vidas dentro de string. Isso aqui é muito poderoso, tá? Essa notação colchete. Em outras linguagens, você precisa de recursos de linguagem que chama reflexão, reflection. Tá? Em JavaScript isso vem de graça. Legal. Então, alguns objetos conhecidos, tá, do JavaScript, objetos notáveis que usamos no dia a dia. O console, por exemplo, que a gente dá console.log é um objeto. O window, né, que a gente coloca window.alert é um objeto. O math, que a gente pode pedir, né, algumas funções trigonométricas, a constante matemática, π e tal, é um objeto também. E aí, a gente, né, nesse caso aqui, ó, do console.log, do window.alert, qual que é o tipo de log, o tipo de alert? Será que o log é um número, é um booleano? Será que é um nulo, um undefined? O log é uma função, o alert é uma função. E aí a gente usa nomenclaturas diferentes. Quando você tem uma função que tem algum objeto como dono, a gente não chama de função, chama de método. Isso né, o professor de orientação a objetos deve ter, né, feito essa distinção para vocês, e aqui eu estou fazendo a mesma distinção. Uma função está solta. Agora, um método é uma função, né, log, por exemplo, que tem um objeto que é dono dela. Tá? Então, aí a gente não chama função, chama método. E se a gente quiser criar os nossos próprios objetos, quem sabe esses objetos possuindo métodos também, tá? Então vamos lá. Para criar objetos, né, a gente tem essa notação literal, que é você abre chaves, fecha chaves, e aí você coloca a lista de propriedades aqui, ó, separado por vírgula. Mas você também pode criar esse objeto inicialmente vazio. Isso aqui é muito louco, tá? Cria o objeto vazio. E aí na linha de baixo, você atribui o valor 1420 para a propriedade pontos, que não existe ainda, porque é um objeto vazio do jogador. Assim que essa linha for executada, o objeto para o qual a variável jogador aponta passou a possuir a propriedade pontos com esse valor. A gente aumentou esse objeto. Então ele foi vazio. Depois dessa linha, ele possui pontos com valor 1420, e depois de executar essa linha, ele vai ter a segunda propriedade dele, que chama vidas, com valor 2. Então, ao final da execução dessas três linhas, a gente tem o mesmo resultado. Tá? Essas duas formas, né, que a gente abre chaves, fecha chaves, a gente chama de notação literal, a forma literal de criar objetos. Mas a gente também tem uma outra forma, que é utilizando o operador new.
Então, ó, também, de novo, isso aqui vai ser equivalente, tá? Eu vou lá e crio um objeto vazio usando new object, O maiúsculo. Isso aqui lembra muito Java, C++, C Sharp, né? Na hora que você está criando um objeto da classe tal, não é assim que a gente faz? E aí ele cria um objeto vazio. E aí nas linhas seguintes eu fui lá e associei valores a propriedades até então inexistentes, chamada pontos, depois chamada vidas. Muito bem, e aí uma questão que eu acho que o Renato ou o Marcelo falaram, que era tipo assim, será que eu posso ter objetos dentro de objetos? Pode, tá? Tranquilamente. Então aqui eu criei uma variável voo que recebe esse objeto novo que eu estou criando aqui, ó. Esse objeto, ele tem 1, 2, 3, 4 propriedades. A primeira propriedade tem o tipo string. A segunda tem o tipo number, 815. A terceira e a quarta propriedades tem o tipo objeto. E aí, esses objetos, decolagem e chegada, cada um deles tem 3 propriedades, e as 3, no caso, são strings. E aí, como é que eu faço, por exemplo, para eu poder acessar qual que é a cidade de chegada do voo? Achei que eu tinha colocado aqui. Eu escreveria voo.chegada.cidade. Tá? Nada demais, tá? Um objeto dentro do outro, você vai usando a notação ponto até chegar na propriedade que você quer. Então, voo.chegada.cidade. Isso vai dar Los Angeles. Professor, Sim. eu posso criar um método dentro de um objeto? Pode, demais. E a gente vai ver já já. Eu acho que é nesse slide aqui, ó. Então, olha só, métodos de objetos. Então, aqui eu estou criando uma variável que chama loja, e essa variável, ela vai receber este objeto. Quantas propriedades esse objeto tem? Ah, tem a propriedade livros, tem a propriedade dinheiro, e tem a propriedade vender. Quais são os tipos de dados? Olha, isso aqui é um vetor, livros. O tipo de dados aqui é numérico, number. E o tipo de dados da propriedade vender é uma função. Olha que maluquice isso. E como eu falei, vender é uma função, mas o vender tem um dono, que é a loja. Então eu não vou falar que é uma função, o vender é um método da loja. E sendo um método, eu posso invocá-lo dessa forma. Tá? Então, objeto, ponto, o nome do método, invoquei. Tá? E sendo um método e não uma função qualquer, eu tenho acesso a um cara que chama this, que, assim como em Java, em C++, em C Sharp, aponta para a instância atual, para este objeto. Só entenda uma coisa muito louca aqui, tá, gente? Olha só que interessante. Nas linguagens tipicamente orientadas a objetos, C, C++, Java, C Sharp e tal, para a gente criar um objeto, a gente precisa de uma forminha chamada classe. Você precisa da classe para criar instâncias dela, né? Para criar objetos a partir dela. Em JavaScript, não. Não precisa. Hoje em dia a gente tem as classes, tá? Mas você não precisa de classe para criar objeto. Isso é muito louco. E eu esqueço de mencionar a loucura disso aí. E aí, o this, ele não aponta... Ele aponta para o objeto atual. Quem é o objeto atual? Esse cara aqui, ó. Que por acaso a variável loja aponta para ele. Tá? Então, quando eu coloco this, eu estou querendo dizer este objeto aqui. Ó. Ou esta loja. E aí eu estou colocando this.dinheiro, ou seja, estou acessando essa propriedade, mais igual a 15. Porque, tipo, eu acabei de vender um livro. Então, meu dinheiro aumentou em 15. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Então, se eu chamo loja.vender a primeira vez, e o dinheiro da loja era 500, então, depois de eu executar o vender, o dinheiro passou a ser 515. Se eu chamar de novo, 530, e aí vai. Diferente do C++, do Java, do C Sharp, o this é obrigatório. Se bem que eu acho que no C++ também é obrigatório o ponteiro this. Eu não posso omitir esse this, não. Se eu omitir,
não colocar isso aqui, vai dar um erro na hora de executar essa linha, falando tipo assim, olha, não sei de que dinheiro é esse, não sei de quem, não, porque dinheiro não é uma variável. Dinheiro é uma propriedade de alguém. De quem? Do objeto atualmente apontado pelo ponteiro diz, pela variável diz. E aí, gente, são 7 tipos de dados que tem em JavaScript. Mas a gente viu que tem função, que tem vetor, tem data e tem mais um monte de coisa. Você também pode criar o seu próprio tipo. Só que todos esses tipos, né, de, entre aspas, derivados, tá? Eles são baseados no tipo objeto. Por exemplo, Professor, sim, só no slide anterior, ao invés do diz, você poderia usar loja? Seria a mesma coisa? eu poderia, só que daria um problema neste caso aqui, por quê? Porque a variável loja, será que daria problema? Não, poderia sim. Eu ia falar que ela poderia dar um erro porque a variável loja ainda não existe. Mas ele vai, eu acho que vai, acho que não teria problema não. Acho que não teria problema não. Tá? Mas pode ser que em uma situação ou em outra tenha problemas por causa da ordem com que as coisas são avaliadas. Será que isso aqui vai ser avaliado primeiro ou isso aqui vai ser avaliado primeiro? Mas de toda forma, como isso aqui, né, o uso de loja está dentro da função aqui, eu acho que não teria problema não. Entendi. Legal. Eu tenho, por exemplo, o tipo date, tá? Que se você quiser criar uma data, você pode fazer new date, igual a gente fez new object, tá? Com D maiúsculo, com O maiúsculo. Né? Inclusive, se você quiser pegar qual que é o horário de agora, você faz isso. Você simplesmente cria um novo date sem passar parâmetro nenhum. Tá? Se você der um console log disso, vai dar, né, uma data e um horário. Outro tipo de dados complexo baseado em object, função. E isso é muito cabuloso, tá? Uma função em JavaScript é um objeto. Então, tudo isso que a gente viu de objeto vale para função também. Uma função é um saquinho de propriedades também, tá? Isso aí tem impactos muito legais, divertidos e, às vezes, úteis, tá? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui não, tá? O vetor em JavaScript também é derivado de objeto. E você pode criar novos tipos de objetos. A gente vai ver isso mais para frente, não hoje. Legal. Com relação a operadores lógicos, aritméticos, tá? Aqui não tem nada que valha chamar atenção, exceto que existe um operador que não é tão comum assim, que é o de exponenciação, tá? Tipo, A asterisco asterisco B é equivalente a A elevado a B. De atribuição também não tem nada de diferente. Os relacionais, aqui a gente tem uma diferença legal, porque a gente tem o operador de igualdade fraca e o de igualdade forte. Desigualdade fraca, desigualdade forte. E se eu não me engano, no próximo slide eu vou fazer a distinção. E tem os operadores lógicos também. O que significa esse 3 iguais, tá? Que é o igualdade forte? O 3 iguais do JavaScript, ele é equivalente ao igual que você já está acostumado das outras linguagens. Então, quando você compara em Java, né, se uma variável igual a outra, em JavaScript, se você quiser traduzir isso de Java para JavaScript, você colocaria 3 iguais em vez de 2. Né? A gente está acostumado com a igualdade forte. Mas o que então é a tal da igualdade fraca em JavaScript? Ela faz uma mágicazinha, e essa mágicazinha às vezes não é o que você quer. Que mágica é essa? Se você fizer uma string contendo o número 1, igualdade fraca, o número 1, isso vai dar true. Por que dá true? Porque quando a gente usa a igualdade fraca, o navegador, né, o ambiente JavaScript, ele vai pensar assim, beleza, é uma string com um outro objeto. Eu consigo converter esse objeto no mesmo tipo que esse cara? Ele vai ver, sim, eu consigo colocar o
o número 1 muito facilmente dentro de uma string. Ele vai lá e coloca esse 1 dentro de uma string. E aí ele vai lá e compara. String contendo 1 é igual a string contendo 1, e isso vai dar true. Então ele faz essa coerção de tipos. Mas isso acontece em JavaScript só. Em Java, em C++, em C Sharp, e nomeie qualquer linguagem, se os tipos de dados são diferentes, não tem por que tentar nenhum tipo de coerção. Então, se você quer fazer uma comparação que funciona como em qualquer outra linguagem, você vai usar 3 iguais. Se você está usando 2 iguais, é porque você sabe que você precisa disso aqui. Você quer que aconteça uma coerção se necessário. Tá? Mas, de novo, gente, normalmente não é isso que a gente quer. Se o Brendan Eich tivesse feito o JavaScript hoje em dia, eu diria que ele teria feito o igual igual se é a igualdade forte, como a gente está acostumado em todas as outras linguagens. E aí o 3 iguais é que seria a igualdade fraca, que faria essa coerção e tal. Tá? Então, a minha dica para vocês é sempre use igual, 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 porque é assim, ele é equivalente à igualdade forte como existe em todas as outras linguagens. E aí, quando eu vejo um código de vocês, ou de outro programador JavaScript, que está usando igual, igual, eu entendo, esse cara aqui manja, e ele está usando a igualdade fraca porque ele precisa da igualdade fraca. Tá? Então, saibam diferenciar. Só que quase nunca a gente precisa disso aqui, tá? Quase nunca, tá? Muito bem. O objeto math, ele possui várias coisas úteis, como eu falei, né? O valor da constante π, um método seno, cosseno, um método de exponenciação, e esse método POU, ele existe porque aquele operador asterisco, asterisco, que faz a mesma coisa, esse operador é recente na linguagem, e o objeto math existe desde sempre. Raiz quadrada, número aleatório entre 0 e 1 de uma distribuição uniforme, arredondar um número para o inteiro mais próximo, chão e teto. E várias outras coisas. O que mais que o random tem? O que mais que o objeto math tem? Você pode chegar aqui num terminal, no console, colocar assim, math ponto. E aí olha que legal. A constante né, aquele número lá, todo especial da matemática, do cálculo. Tem o arco cosseno, né, de um ângulo. De um ângulo não, né? Arco cujo cosseno vale 0. E você pode usar esse autocomplete aqui para você ver tudo que você tem disponível. Tangente hiperbólica, paraná. E também a documentação, tá? Deixa eu mostrar a documentação aqui para vocês. Aqui está falando, math é um objeto embutido, tem propriedades e constantes funções matemáticas. Aí descrição, aí tem aqui as propriedades, os métodos. Tá? Essa documentação aqui, eu sempre gosto dela, é uma documentação de tudo da web, ou seja, HTML, CSS e JavaScript, escrita pela turma da Mozilla, que é a organização que produz, dentre outras coisas, o Firefox. É super confiável, tá? Um excelente recurso. Legal. Declarando e invocando funções. Meu Deus, né? Como o tempo passa rápido. As funções são declaradas usando a palavra-chave function. Você não precisa declarar qual é o tipo de retorno, mesmo porque nem tem como, né? Em JavaScript você declarar o tipo de retorno. Então, a palavra-chave function, o nome da função, lista de parâmetros e o corpinho. E para invocar, você simplesmente põe o nome da função e, né, abre e fecha parêntese. E os parâmetros? Bom, você coloca só o nome dos parâmetros. Tá? Você não coloca o tipo, assim como você não coloca o tipo de variáveis. E, além disso, tem algo muito louco aqui, tá? Que é o seguinte. Essa função de isolar, eu falei que ela espera receber 2 parâmetros. Um primeiro, né, o nome, e o segundo, pronome. Só que olha só que legal. Na hora de invocar, eu fui lá, na primeira vez aqui, e passei o valor para o primeiro parâmetro e o valor para o segundo. E aí ele deu, né, olá, senhorita enfermeira.
Eu poderia também passar esses dois valores aqui, sendo que o segundo valor eu passei uma string vazia aqui para o pronome. Então ficou só olá, Jujuba. Só que aí deu um espacinho a mais aqui, tá? Por causa desse espaço e disso aqui. E eu também posso fazer isso aqui, ó. Isso aqui não tem problema. Eu chamei a função, só que eu não passei parâmetro nenhum. Não dá erro não, tá, gente? Você pode fazer isso. Eu poderia ter chamado ela com 3 parâmetros também, com 100 parâmetros. Como aqui eu não passei nenhum argumento para ela, valor para nenhum dos 2 parâmetros que ela esperava, o que toda variável possui se eu não atribuo valor para ela? O valor undefined. Tá? Então, nesse caso aqui, na hora de entrar nessa função, esses parâmetros existem. E qual que é o valor para eles, dado que nenhum valor foi atribuído na hora de invocar a função? Undefined e undefined. E o resultado é esse. E o valor de retorno, tá? A função pode retornar um valor explicitamente com um return, né, normal, tradicionalzão, tá? Então, uma função eleva ao cubo, pega o número, retorna ele elevado ao cubo. Uma função hipotenusa, pega aqui, né, a soma dos quadrados dos catetos, vai lá e retorna a raiz quadrada disso. E aí, eu falo o seguinte, toda função sempre retorna um valor, mesmo que você não ponha um return explícito lá. Se você não coloca um return explícito, existe um return undefined lá. Tá? Então, se eu tenho essa função aqui, ó, que imprime nome, né, que simplesmente dá um console log do primeiro e do último nome da pessoa, essa função ela está retornando undefined, mesmo que eu não escreva. Tá? Então, essa função é equivalente perfeitamente a essa outra aqui. Legal, então vamos para esse tópico aqui de condicionais, tá? De vetores, taranã, taranã. If else, tá? É igualzinho de C, de C++ e de Java, tá? Então, if, else, quando você tem else, if, né? É separado aqui. Você pode, mas não é uma boa prática de programação em nenhuma linguagem, omitir o abre e fecha chaves, né? Quando você tem apenas uma instrução, né? Um comando. Você pode, mas não é uma boa prática. E além disso, aqui no parêntese, eu posso colocar qualquer expressão que avalie para true ou false. Por exemplo, nome é igual a Ana, ano menor que tanto, ano resto 4 igual a tanto, ou not, já estudei, ou uma expressão booleana mais complicada, mais complexa. Temos também o operador ternário. Né? Olha só esse caso aqui, ó. Eu tenho uma variável que é a armadura forte e o jogador recebeu uma porrada. E aí eu quero ver, se ele estiver usando a armadura forte, ele vai perder 10 pontos de vida. Mas se ele não está usando a armadura forte, ele vai perder 50 pontos de vida. Eu posso fazer essa lógica nessas 6 linhas de código aqui, ou em uma, tá? Usando o operador condicional ternário, que é esse... né, interrogação 2 pontos. Então é o seguinte, eu sei que a variável que eu quero alterar aqui nesse caso é HP. Eu sempre, né, não importa se no if ou no else, eu estou alterando, eu estou atribuindo um novo valor para HP. E aí eu pergunto, estou usando a armadura forte, né, isso é a condição do meu if. No caso de verdadeiro, esse operador ternário, essa cláusula aqui, usando o operador ternário, vai avaliar para 10. No caso de falso, vai avaliar para 50. Tá? Então, esse é o operador ternário. Tem switch case também, né? Nada demais. Então, switch, abre o corpinho, aqui põe a variável, e aí você pode ter vários cases. Né? Você tem o caso default, que ele não caiu em nenhum desses. Os vetores, a gente armazena, né, uma sequência de valores e você pode criar um vetor vazio, né? O vetor ele é delimitado por colchete e vetor, assim como a string, ele possui uma propriedade length, que é a mesma propriedade da string, né, que diz o tamanho, né, o comprimento dela.
E em JavaScript, os vetores são heterogêneos. O que significa isso? Que a gente pode fazer uma festa, tá? Um vetor é uma festa. Então, aqui eu criei uma variável lista de coisas que recebe esse vetor. E esse vetor é uma festa. Por quê? O primeiro elemento dele é do tipo string. O segundo é um número, o terceiro é um booleano. O quarto é um vetor vazio. O último é outra string, tá? Então, o vetor é uma festa, ele é heterogêneo. A indexação de vetores funciona como a gente esperava. Se eu coloco, né, esse vetor indexado, o elemento 1, eu estou pegando o elemento índice 1, começamos a contar de 0, né? Então seria 35. E eu posso também definir o valor de um elemento do vetor. Então, se eu falo que o elemento 0 do vetor, a partir de agora, é uma string vazia, e eu vou lá e mandei imprimir, era isso aqui. Mas agora o que está lá dentro é string vazia. E os vetores possuem métodos, assim como as strings. Por exemplo, o método push, para eu colocar um novo elemento no vetor. Então, comecei com um elemento com um vetor vazio, mas aí eu fui lá e acrescentei ao final desse vetor, que no caso era vazio, a string kiwi. A partir desse momento, o vetor frutas passa a ter um único elemento, que é a string kiwi. Estrutura de repetição. A gente tem um for tradicional, né, com a diferença que na hora de definir aqui a variável iteradora, você vai criar com let. Se você for percorrer, né, itens de um vetor, por exemplo, né, se eu tenho um vetor cores e eu quero imprimir todas as cores, né, console.log cores. Então, aqui né, eu vou fazer que i é menor do que o tamanho do meu vetor e eu vou mandar imprimir a iésima cor, né, indexado pela variável i. Nada de novo aqui. Só que a gente tem formas mais legais. Quando a gente quer simplesmente percorrer um vetor fazendo alguma coisa com cada elemento, a gente tem o for off e o for each. Com o for off, a gente tem essa sintaxe, ó, let, uma variável que eu estou criando, aqui eu dei o nome dela de cor, off, um vetor, off, uma lista de coisas. Tá? Então, se o meu vetor chama cores, então off cores. E o que essa variável cor contém? A cada iteração, a variável cor contém um dos elementos do vetor. Então, primeiro ela vai conter azul, depois ela vai conter rosa. E eu também tenho o for each. Só que o for each ele é um método dos vetores. Então, eu posso fazer o vetor cores, ponto for each. E olha que maluquice, eu passo uma função como parâmetro. Essa função vai ser chamada quantas vezes? 1, 2. E a cada vez que ela for chamada, o parâmetro cor, né, o primeiro parâmetro dela, e você pode dar o nome que você quiser, vai conter o valor referente ao elemento naquela posição do vetor. Então, o for off e o for each aqui fazem a mesma coisa. A diferença é que o for each é um método que recebe uma função como parâmetro. While e do while tradicionais, nada de diferente. E agora, só para a gente encerrar, mais algumas coisas sobre funções, tá? As funções, na verdade, gente, eu vou interromper a gravação aqui, porque já deu o horário, e aí eu vou começar a gravação da aula de segunda, e com esse pedacinho aqui a mais, tá? Então, deixa eu só interromper a gravação aqui. E aí, quem for, né, quem precisar, fica à vontade.